Oi? Vamos falar daquilo? Qual é o seu tipo de libido? Eu vivo falando sobre baixa libido, falta de libido, ou simplesmente libido em desequilíbrio com a do parceiro. Ela quer demais, ele quer de menos, ela quer de menos, ele quer demais. Mas afinal, o que é essa tal libido? Libido é uma palavra que vem do latim e significa anseio, desejo. Em linguagem simples, libido é o seu apetite sexual, a sua vontade de fazer sexo. Em sentido mais amplo, de acordo com definições encontradas nos escritos de Santo Agostinho, Freud, Jung, a libido é uma energia instintiva que impulsiona... Puta merda, hein? Que impulsiona o homem a viver. Em alguns trabalhos de Freud, ela é descrita como um impulso de autopreservação da espécie, algo como um contraponto ao instinto de morte. Santo Agostinho atribuiu nomes para os diferentes tipos de desejo. Desejo por conhecimento, desejo sexual, desejo de dominação. Jung já fala da libido como uma energia vital, um impulso que leva a pessoa a fazer alguma coisa, seja busca por conhecimento, por transcendência espiritual, por expressão artística, por satisfação de necessidades basais, inclusive o sexo. Esses conceitos são muito interessantes porque, olha só, quando uma pessoa está consumida pelo desejo, intoxicada de paixão, com a libido super alta, qual é a sensação que ela costuma relatar? Eu me sinto viva, eu me sinto vivo, eu me sinto jovem outra vez, eu me sinto como uma adolescente. Parece que as cores, os perfumes, os sabores ficam mais intensos, a vida ganha mais sentido, que é também o que as pessoas relatam quando estão empolgadas com um novo projeto, com um negócio novo em que estão investindo, quando estão no palco apresentando um show, um espetáculo de dança, quando fazem uma descoberta científica ou então tem aquele ímpeto criativo para escrever um texto, um livro, um roteiro. A nossa libido pode ser expressada de diversas formas. O impulso sexual natural do ser humano pode ser sublimado em várias outras atividades. A nossa libido é o que nos tira de uma situação de apatia, de indiferença, de anestesiamento para as sensações. Eu gosto de pensar na libido de forma mais ampla, como uma energia vital, assim como falou Jung. Mas, por hora, vamos definir a libido apenas como desejo sexual, para fins didáticos. Existem 10 tipos diferentes de libido e a sua libido pode mudar ao longo da sua vida, de acordo com a fase, com o contexto que você está vivendo. Eu aprendi isso num livro de um terapeuta sexual chamado Richard Thomas. Deixa eu explicar que eu traduzi os nomes quase que literalmente do inglês, e alguns nomes não fazem muito sentido em português, não passam exatamente a ideia. Eu não consegui achar o termo perfeitamente adequado em português. Mas eu vou explicar quais são esses 10 tipos de libido e você vai tentando achar qual é o tipo em que você está atualmente, qual é o tipo do seu parceiro, se você já teve algum ou alguns outros tipos de libido, em algum momento da vida isso mudou, ou se foi uma coisa meio gradativa, você não percebeu direito qual foi o ponto de mudança. Vai se analisando, vai pensando no comportamento sexual do seu parceiro para você tentar definir a sua identidade sexual ao longo da vida. Identificar as diferenças entre a sua libido e a libido do seu parceiro é um passo muito importante para você começar a lidar com essas diferenças, a contornar essas diferenças. Então vamos lá para os 10 tipos. Em primeiro lugar, a libido sensual. A pessoa que tem uma libido sensual, ela valoriza conexão emocional acima de performance sexual. O sexo é uma parte importante do relacionamento para essas pessoas, mas principalmente como uma forma de expressar amor, comprometimento, afeto. É o tipo de pessoa que não faz sexo por sexo, ela precisa de uma ligação emocional, precisa de um contexto. Em segundo lugar, temos a libido erótica. Esse é um tipo que faz sexo por sexo. Pessoas que têm esse tipo de libido querem que o sexo seja intenso, criativo, apaixonado. Elas querem variedade, são mais aventureiras. É o tipo de pessoa que vê sexo como uma busca por prazer, por transcendência, seja dentro de um relacionamento ou no encontro casual, puramente pelo prazer sexual em si. Em terceiro lugar, temos a libido dependente. É o tipo de pessoa que usa o sexo como forma de lidar com o estresse do dia a dia, com os problemas do trabalho, com os problemas da família. O sexo é uma válvula de escape para essa pessoa, uma forma de contrabalancear sentimentos negativos, situações negativas. A pessoa que tem uma libido dependente pode interpretar a falta de interesse do outro em fazer sexo no momento que ela precisa disso como falta de amor, como se a outra pessoa não se interessasse
pelas necessidades dela, não se importasse com isso. Esses 3 primeiros tipos são os mais comuns. A maioria das pessoas tem algum desses 3 tipos, e agora a gente vai falar dos tipos que são um pouquinho mais problemáticos. Em quarto lugar, nós temos a libido reativa. São aquelas pessoas cujo interesse e satisfação sexual provém da reação do parceiro. Eles ficam satisfeitos apenas quando percebem que estão agradando, que o outro está curtindo, que o outro está sentindo prazer. Eu só fico satisfeito depois que você goza. Em quinto lugar, a libido autoritária. Pessoas que têm esse tipo de libido sentem que é o seu direito receberem o que querem sexualmente dentro dos seus relacionamentos, como se o parceiro devesse isso a elas. Se a outra pessoa não quer sexo ou não quer algum tipo de sexo, eles entendem que a pessoa não tá cumprindo a parte dela no contrato, não tá fazendo seu papel. Hoje eu vou lhe usar, é meu direito, tá aqui no papel, ó. Em sexto lugar, temos a libido viciosa. São os galinhas, distraidores e corrigíveis, ou aquelas pessoas que não querem se comprometer porque não conseguem ficar com uma pessoa só. São pessoas que sentem dificuldade em resistir ao desejo sexual quando uma oportunidade aparece. O impulso sexual tem controle sobre eles e não o contrário. A criatura não pode ver um rabo de saia. Em sétimo lugar está a libido compulsiva. São pessoas que têm fetiches ou obsessões sexuais, seja por uma pessoa, um objeto, uma fantasia sexual ou alguma situação específica que desencadeia a excitação sexual. Essa pessoa vai se dar bem se achar um parceiro com um fetiche que combine. Em oitavo lugar, a libido desligada. Esse nome ficou bem nada a ver. A pessoa que tem esse tipo de libido geralmente sente desejo sexual, só que ela tá tão preocupada com outros problemas, outras situações da vida, que ela não busca sexo com o parceiro. Geralmente, esse tipo de pessoa acha mais cômodo, mais prático, simplesmente aliviar a tensão sexual através da masturbação. Em oitavo lugar, a libido ansiosa. Esse tipo de libido é muito comum nos casos em que um parceiro quer de mais, outro parceiro quer de menos. Geralmente, 80% dos casos, a pessoa que quer menos tem um tipo de libido ansiosa. Pessoas com esse tipo de libido sentem pressão por performance o tempo todo. Essas pessoas evitam sexo ou às vezes até mesmo falar de sexo ou pensar em sexo por medo de falhar. Esse medo de falhar pode ser decorrente de um episódio específico onde a pessoa teve dificuldade para manter a ereção, ejaculação precoce ou dificuldade para chegar ao orgasmo, ou simplesmente um medo de não corresponder às expectativas do outro, de não ser bom o bastante, de não performar contento ou de não ter tesão suficiente para saciar o desejo do outro. Esse tipo de libido pode estar presente desde o começo da vida sexual da pessoa ou pode se manifestar em algum momento da vida e se tornando isso a partir de outro tipo de libido. A pessoa que tem esse tipo de libido pode ainda sentir o desejo sexual e apenas estar reprimindo porque o sexo traz à tona a ansiedade. Ou ainda, a pessoa pode ter uma atitude do tipo qualquer coisa, qualquer pessoa, menos o meu cônjuge. Porque a ansiedade que ela sente está ligada especificamente ao sexo com o cônjuge. E nesse caso, pode ser uma pessoa que acessa conteúdo erótico, se masturba, fala sobre sexo com amigos, brinca sobre o assunto, mas não demonstra nenhum interesse em sexo com o cônjuge especificamente. Parece que tudo é pressão para fazer sexo. Se a pessoa pede sexo, se ela não pede, mas chega beijando, se esfrega, abraça, olha de um jeito estranho, usa um perfume novo. Para a pessoa que tem uma libido ansiosa, qualquer demonstração de afeto, de carinho, é interpretada como pressão por sexo. Em décimo lugar, temos a libido desinteressada. São pessoas que podem nunca ter tido muito interesse em sexo, ou nunca ter tido nenhum interesse em sexo, ou ainda pessoas que veem o seu desejo sexual ir minguando ao longo dos anos, ou após algum evento específico, como uma doença ou a chegada dos filhos. Pode acontecer de uma libido ansiosa evoluir para um quadro de libido desinteressada, porque sexo causa tanto estresse, tantos sentimentos negativos, que a pessoa simplesmente bloqueia e perde o interesse em sexo. Vivo muito bem sem, obrigada. E aí, conseguiu se achar em alguma dessas definições? Entender onde você se encontra sexualmente e onde o seu parceiro se encontra é muito importante. É o ponto de partida para qualquer mudança, qualquer melhora que você deseje fazer na sua vida sexual.